Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula número 9 da Oficina de Formação de Líderes Comunitários. Aula passada a gente teve aí um conteúdo bem complexo, né? Tô aqui com a minha apostila na mão, né? Sempre, se você não tem, lembrando, vai lá na primeira aula, baixa ela, tá lá o arquivo disponível em PDF. Então, na aula passada, a aula 8, a gente falou de liderança e gestão, aí a gente falou ali da organização desse processo de gestão e as maneiras, se tratando de uma metodologia, um fluxograma, a projeção, né? Qual será o próximo passo que a gente vai dar e todos esses recursos que a gente tem dentro de uma organização desses processos, certo? Hoje a gente vai passar para um assunto que ele é mais rápido de se falar, certo? Porém, ele é muito necessário, acho que ele é uma das coisas mais importantes que essa turma de formação de líderes deve saber, que é a formação de sucessor. A nossa apostila ali, na página 19, ela vai até ali o começo, a metade quase da página 21, ela exemplifica, ela conta várias coisas ali, eu vou enfatizar a primeira coisa que está dizendo ali, né, sobre a formação de sucessor, mas a gente vai além desse foco que a apostila está dando, que é mais empresarial, mais pensando nesse gerenciamento, né, de uma empresa e na formação de um sucessor para um negócio, certo? A gente tem que pensar aqui para além, né, expandindo esse pensamento que vai ao encontro aí de uma formação, né, de sucessores para o nosso projeto dentro da comunidade, um projeto comunitário, serviços e costumes que a gente vai aí cultuando, eu já digo, porque é uma questão cultural, a gente vai aí começando realmente a fincar raízes nessas pessoas e a gente vai com certeza convencendo mais gente ao nosso redor a fazer o mesmo que a gente está fazendo. Eu vi uma coisa muito legal nas redes sociais, que é o projeto A Corrente do Bem e tal, né? Então, é uma corrente de empresários mesmo, tipo empreendedores, que estão conseguindo gerir os seus negócios e aí, como eles estão conseguindo, estão, né, digamos, sendo bem-sucedidos com a realização dos seus negócios, eles buscam também, né, pessoas que estão gerindo os seus negócios, tentando gerir os seus negócios, ou que algo não deu certo ali no negócio dessa pessoa e ela está tendo alguma dificuldade, então eles buscam esse foco, essas pessoas que estão com essas características de tive um negócio por um ano, não deu certo, fiquei devendo, tô devendo até hoje e enfim, não sei o que fazer mais, então esse negócio ficou lá em segundo, terceiro plano na minha vida, vou ter que fazer outras coisas e não vou conseguir mais criar esse meu negócio. O que essas pessoas estão fazendo? Sem perspectiva de ganho, de retorno, simplesmente pensando nessa corrente do bem mesmo, de ajudar o outro. Se eu, enquanto empreendedor e empresário, meu negócio está dando certo, né, eu posso com certeza entrar em contato com alguém que eu conheça a história e saiba que essa pessoa está tendo dificuldades, né? Nesse caso eu vi lá que a menina que estava gerindo o seu negócio estava com dificuldade, já estava há algum tempo parada no seu negócio, teve que fechar as portas, acho que era uma loja de roupas. Então ela começou, veio a pandemia, ela ficou na crise, teve que fechar as portas da loja dela, porque o negócio dela estava iniciando mesmo. Aí ela, enfim, fechou a loja, ficou devendo R$6.000 lá e esse empreendedor, um dos que estão propondo essa corrente do bem aí, ligou para ela e propôs que, ó, eu vou fazer uma negociação aqui com você. Eu quero te ajudar, eu acredito em você, mas independente disso, eu quero ajudar você a recuperar, reerguer o seu negócio. Quanto você está devendo? Ah, é R$6.000? Eu vou te ajudar, eu vou pagar a sua dívida,
certo? Eu não quero nada em troca, você não vai estar me devendo a partir desse momento, nós vamos estar quites, você vai quitar a sua dívida, porém a única coisa que eu peço é que você me prometa que quando você se reerguer no seu negócio, você vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com você, com alguém que esteja precisando também. Então aí se liga, né? Começa a se criar essa corrente do bem. Eu achei muito bacana, acho bacana de repente a gente se aprofundar nesse pensamento, porque, né? Por que a nossa sociedade não podia ser pensada dessa maneira, né? Quem tem bastante, os grandes empresários, não poderiam de fato ajudar quem está começando? Por que não ajudam? Seria um medo de uma concorrência? Será? Será que a gente não consegue dividir esse espaço dentro desse mercado onde a gente tem uma demanda muito grande aí por vários nichos, várias coisas que a gente pode ter aí relacionado ao consumo, né? Roupas, alimentação, enfim, essas que eu falei aqui, roupa e alimentação, são acho que as top demandas da nossa sociedade, né? Então pode ver que está estourado o mercado aí relacionado à venda de comida, né? Então é realmente uma demanda que tem e tem saída, enfim, roupa, mesma coisa, as pessoas não param de consumir isso. Então, qual é a mentalidade do grande empresário, né, para bloquear e querer podar quem está começando? Então a gente tem que reverter essa situação, não é? Porque aí a gente pode ter uma redistribuição melhor, né, e não somente um direcionamento para uma única empresa, né, de roupa, por exemplo, só aquela loja que está dominando o mercado, está vendendo sem parar os produtos dela. Então, achei muito bacana e acho que isso vai ao encontro do nosso assunto de hoje, porque fala da formação de sucessor. Vamos transmitir isso, né, para a nossa comunidade, mas vamos focar agora nesse início. Dentro de uma empresa, imagine lá uma empresa e vamos contar essa historinha que está colocada aqui na nossa apostila. Vamos lá, tá dizendo assim, ó. Certa vez, ouvi uma história de um gerente que, ao sair de férias, ficou preocupado de, durante sua ausência, as pessoas não sentirem a falta dele. Seu superior disse: tomara que ninguém sinta a sua falta e que todo o trabalho flua sem que ninguém perceba a sua ausência. Esse é um importante sinal de que você está trabalhando muito bem na formação da sua equipe. Então é exatamente isso que a gente tem que trazer aí para essa nossa formação, para a gente ter isso no nosso DNA enquanto a gente está pensando em liderança dentro da comunidade. Então a gente tem que saber que a gente não é eterno, a gente tem que passar o bastão para o próximo, a gente tem que conseguir transmitir, né, o que a gente tem de perspectiva e objetivos enquanto líder, né? A gente tem que conseguir transmitir isso para as pessoas que estão ao nosso redor, quem está nos acompanhando nessa caminhada junto. Como eu disse, a gente não é eterno. Então, o que adianta a gente levar esse conhecimento e não transmitir ele para ninguém? A gente tem que sim agregar, trazer as pessoas para perto da gente. É isso que se trata a formação de sucessor. A gente tem que, de repente, eu tenho uma empresa lá de roupa, eu tenho que, quem está próximo a mim, né? Geralmente isso acontece num negócio familiar, é muito comum, né? Eu vou ensinar o meu filho, minha filha, a continuar esse negócio que eu implementei, dediquei toda a minha energia durante toda a minha vida. E aí começa essa questão de uma formação mesmo, de um sucessor, certo? Aí essa pessoa ela vai entender tudo que, né, o pai, a mãe que criou esse negócio, né? Como que eles fazem as contas do negócio financeiro, como que eles lidam com a contratação de pessoas para trabalhar nesse negócio, como que eles fazem para pagar os impostos dentro dessa parte financeira, como que eles fazem para encomendar produtos do fornecedor, aonde eles vão, quais os contatos, né, a rede de contatos que essa pessoa tem para continuar com o sucesso. Tem que saber tudo a respeito do funcionamento desse negócio,
né, para você se tornar aí um sucessor. Então, é isso, minha gente. Vamos continuando aí esse assunto que tem um pouquinho mais de coisa pra gente ir conversando aí. Essa questão me faz lembrar de uma coisa que a gente sempre fala dentro do nosso projeto aí, dessas oficinas que sempre ocorreram, que é a questão dos multiplicadores. O que são os multiplicadores? Eu, enquanto detentor do conhecimento dessa oficina que eu fiz, que eu concluí, né? Fiz lá a oficina de teatro, fiz a oficina de música, aprendi a tocar violão, fiz essa oficina aqui de liderança, entendi um pouco mais sobre o que é a liderança. Então, o que eu faço agora com isso? Eu vou multiplicar os conhecimentos, certo? E a gente pretende que assim que a gente conseguir retornar presencialmente, formar uma equipe que a gente vai chamar de multiplicadores, que aí sim a gente começa a desenvolver projetos práticos dentro da nossa comunidade, como é o nosso objetivo dentro desse curso, né? A gente vai fazer aí um experimento já com a prática desse projeto que a gente vem comentando aí desde o início dessa oficina, certo? Dentro disso, a gente também vai voltar para a nossa apostila aí, porque ela fala uma coisa muito, muito importante. Eu acho que isso se encaixa para essa questão ali da formação de sucessor e dos multiplicadores. Ela diz que ninguém é insubstituível. Eu acredito muito nessa ideia para muitas coisas. Claro que tem as suas exceções, tem muitas situações que realmente, né, a gente não pode ser tão radical assim, que tem, claro, né, vai ser diferente, a gente vai ter que superar de uma outra maneira. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer sim, que nessa relação de liderança comunitária e também dentro do meio empresarial, ninguém é insubstituível. Porque se alguém fosse dependente apenas de uma pessoa, a história toda ia morrer, ia acabar o projeto. A história que as pessoas que vieram antes da gente construíram iam parar, não iam ter continuidade. Então a gente tem que pensar que ninguém é insubstituível. Isso vem muito ao encontro de uma palavrinha também que eu gosto muito, que é a humildade. A gente tem que ter a humildade para entender que a gente não é insubstituível. A gente pode muito bem ceder o lugar para o próximo, se esse próximo que estiver ao nosso lado, que está chegando, for fazer um trabalho melhor do que eu venho executando, né? Esse é um problema muito que a gente vê aí dentro da política brasileira, né? Então a pessoa vai se perpetuando, não consegue fazer as coisas e mesmo assim não larga o bastão, né? Digamos, e vai cada vez patinando mais em vez de dar lugar para a juventude, para a galera que está chegando, né? Então a gente tem muito esse velho político aí presente no Brasil que acabam ofuscando o pessoal que está chegando, a galera que tem uma mentalidade mais atual, mais nova, jovem. E aí a gente tem fica do jeito que tá, né? Não precisa nem falar muito sobre política brasileira aqui com vocês, né? Não sou nenhum especialista nessa área, mas a gente, enquanto população, enquanto povo, a gente tem essa capacidade de pensar sobre esse assunto, né? E falar algumas coisas nesse sentido. Então, esse pensamento da humildade a gente tem que ter e saber reconhecer as competências de quem está do nosso lado e que quer e que tem vontade de continuar aquilo que a gente começou. Se aquela pessoa tem uma ideia bacana e você confia nela, você pode passar anos do lado dessa pessoa, observando, aceitando propostas, fazendo pelo caminho que ela sugeriu. Aí você vai adquirindo essa confiança, ela vai se modificando pelo seu pensamento e aí a gente tem essa coletividade. É tudo muito simples. Acho que liderança podia se resumir em coletividade, porque a gente tem que fazer essa troca de conhecimento sempre
com quem está do nosso lado. Fica até meio repetitivo, parece que é bobo, mas é a essência da liderança comunitária. A gente tem que estar aberto a isso, certo? A gente pode simplesmente mudar de cidade porque o destino quis assim. E aí, como é que ficou a comunidade que eu tava? Sorte a nossa que nós somos um grupo coletivo que age dessa maneira coletiva, onde o grupo não para se houver a saída de um único membro. Beleza, gente? Tá. Eu tô falando aqui então da visão da pessoa que foi a proponente, né? Quem iniciou, o chefe, o gerente. Mas a gente também pode observar e se colocar no lugar do outro. Também acho que é um exercício que a gente deve fazer enquanto comunidade, se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente critica, xinga, extravasa e não se coloca no lugar do outro. O que o outro estava pensando? Então vamos se colocar agora no lugar de quem está chegando. Porque a gente está chegando também na visão de muitas outras pessoas que estão mais tempo na estrada do que a gente. Então vamos se colocar no papel de quem está chegando, né? E em vez de estar nesse papel do observador, de quem vai formar o sucessor, né? E se eu fosse o sucessor? O sucessor, ele também tem que ter as suas funções, tem que se preocupar em correr atrás, buscar aprender cada vez mais. Na nossa apostila a gente tem ali o título No Radar da Liderança. Deixa eu ler esse trecho para vocês que é muito interessante. Assim como o líder tem que pensar na formação de sucessores, os colaboradores interessados em assumir esse posto precisam se mostrar aptos para tal função, certo? Então eles têm que se relacionar bem com a equipe, entregar os resultados, se relacionar com os demais membros da empresa, da equipe, se preocupar com os negócios e desenvolver a chamada atitude de dono, né? A gente tem que ter essa propriedade aí nesse negócio. Atitudes assim colocarão no radar da liderança, te colocarão no radar da liderança, né? E lhe farão crescer dentro da organização. Então a gente tem que, já que a gente está dentro da comunidade, já que a gente está propondo, criando as situações e criando esse movimento dentro da comunidade, a gente tem que se sentir proprietário desse movimento. Então a gente tem que ter esse sentimento de sugerir. Por muitas vezes a gente fica calado, deixa ideias ótimas que poderiam contribuir, somar, morrer porque a gente simplesmente não quis sugerir ou opinar, né? Então a gente tem que ter esse costume também, aí pensando que a gente seria, seja dentro de uma empresa, seja dentro da comunidade, lá dentro de uma empresa, que nem está colocando na nossa apostila, né? Se eu quero ocupar um cargo lá acima dentro dessa empresa, eu tenho que mostrar que eu estou afim, mostrar que eu sou capaz. No meio empresarial é assim. Eu não vejo muita diferença também nesse meio comunitário. A gente tem que mostrar que a gente quer, a gente tem que mostrar que a gente quer caminhar, estar junto. A gente pode mostrar isso de várias maneiras, né? Estando presente, participando, né? Sugerindo, contribuindo com aquilo que você tem ao seu alcance. A gente vai construindo aí esse poder da união, esse poder do grupo, né? E acho que as coisas vão fluindo cada vez melhor. Esse eu acredito que seja o papel aí da formação de um sucessor, o papel do líder na formação de um sucessor, certo, minha gente? Esse conteúdo é mais light mesmo. Ele parece ser repetitivo, mas ele é uma novidade sim dentro das nossas aulas aqui. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre negociação e mediação de conflitos. Essa sim é uma temática muito mais ampla, muito mais que a gente pode se aprofundar nela, que tem um entendimento aí diverso. A gente pode discordar de algumas coisas, debater, enfim, né? Mediar conflitos. Pensem nisso, o que a gente pode fazer numa época ou numa situação pontual onde a gente se deparou num conflito qualquer ali dentro de uma empresa ou dentro de um grupo, dentro de uma equipe que está almejando algo maior, né? Então é isso, minha gente.
Eu espero que vocês estejam acompanhando tudo direitinho aqui. Estou aqui aguardando ainda a conclusão das tarefinhas que eu dei para vocês aí como objetivos para a gente ir começando a construir esse nosso projeto de conclusão que eu falei nas aulas anteriores. Então eu aguardo, gente, quando você estiver vendo esta aula 9 aqui, você volta lá também nas aulas que você não viu, né? E busca saber quais atividades são essas e o que eu preciso fazer para somar dentro desse grupo. Beleza, minha gente? É isso, fico à disposição de vocês e qualquer dúvida é só me chamar ali no grupo ou no particular, beleza? É isso, beijo pra vocês, gente, até mais!